Graça e paz, irmãos queridos, vocês que estão presentes aqui no culto. E graça e paz a você, pessoa preciosa, você, minha irmã de valor, meu irmão amado, que tem nos acompanhado pela internet, através do YouTube. É uma alegria muito grande poder chegar até vocês com a palavra do Evangelho da graça de Deus. Eu não chego até você com uma palavra de engano, pelo contrário. Chego até você com a palavra da verdade, que é o Evangelho da graça de Deus. Quero ler aqui Efésios capítulo 1, que Paulo fala uma coisa muito importante no verso 13 do capítulo 1. Ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, aconteceu uma coisa espontânea, poderosa em cada um de nós. Fostes selados com o Espírito Santo da verdade. Então Paulo está dizendo, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? Ele diz, o Evangelho da nossa salvação. Quando nós acreditamos nesse Evangelho, uma coisa extraordinária Deus fez em cada um de nós. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Então cada pessoa crente verdadeira, ele é selada com o Espírito Santo da promessa. Então eu chego até vocês com a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, esse que quando nós cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo da promessa. E você sabe que nós cremos na Bíblia toda. A Bíblia toda é a palavra de Deus, mas é claro, inspirada por Deus, claro. Mas no meio desta Bíblia toda tem uma coisa chamada Evangelho. O Evangelho não é a Bíblia toda. O Evangelho vai se resumir nas cartas de Paulo. Então no meio da Bíblia toda a Bíblia concorreu, centralizou Cristo e através de Cristo revelou uma coisa chamada Evangelho. E esse Evangelho não tem nada a ver com o judaísmo do Velho Testamento, com a história do povo judeu. Esse Evangelho começa da cruz para frente, acontece quando Cristo morre na cruz, derrama o sangue, e na ceia que ele tomou, ele disse, este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Começou então uma nova aliança, um novo testamento no sangue, selado com o sangue de Jesus. A velha aliança, o selo era o sangue dos animais. Na nova aliança, o selo é o sangue do Deus que se fez homem, o sangue de Jesus Cristo. E da cruz para frente é revelado coisas que ninguém conheceu na velha aliança. Se você chegasse para Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem abençoado no seu tempo, e perguntasse para ele sobre o Evangelho, ele não ia poder te dizer muitas coisas, porque ele não conhecia o Evangelho. O Evangelho vem ser revelado depois da cruz. E isso é a palavra da verdade, é isso que temos trabalhado e nos esforçado para trazer essa palavra da verdade até você. Esse é o conhecimento que quando eu tenho, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então o que é que liberta o homem? A religião é um pastor gritando. Na religião é a campanha de impor as mãos. Na religião é passar um pouquinho de óleo na testa, ou fazer o sinal da cruz, não é? Isso tudo é religião. E eles dizem que isso liberta o homem. Eles dão sal grosso, ungido, água orada para tomar, isso vai libertar o homem, mas não vai. O que liberta o homem é um conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade conhecida vos libertará. Então o que liberta o homem é um conhecimento que chega na mente dele, desce no coração dele, que é a verdade, que quando compreendido, quando crido, quando entendido, esse conhecimento é o poder de Deus que vai nos libertar totalmente. E é por isso que estamos aqui para pregar este Evangelho da graça de Deus. Mas vamos à palavra de hoje. Mateus capítulo 16.
Mateus capítulo 16, nós vamos ver ali, do verso 13 em diante, uma coisa interessante que convém nos atentar. Então, Mateus 16, verso 13 até o 20. Vamos fazer uma boa leitura. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele está se referindo a ele mesmo. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então a tônica vai ser isso que nós vamos falar. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos começar com uma pergunta. Se você for procurar no Velho Testamento, você aqui já sabe disso. Mas se você for procurar no Velho Testamento a palavra igreja, procurar esta coisa que Jesus está dizendo, a minha igreja, você não vai encontrar. Porque a igreja não existia no Velho Testamento. Está claro isso na tua mente? A igreja, a palavra igreja, a igreja não existia no Velho Testamento. Então tem que ter essa divisão dentro de mim, saber o que Jesus está falando quando ele diz sobre esta pedra que foi revelada a Pedro, que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele iria construir, edificar é construir, edificar uma igreja. Então se você for procurar no Velho Testamento a palavra igreja, você não vai encontrar, porque a igreja até então ela não existia. Era uma coisa que o povo judeu, que Davi, que Moisés, que Abraão, que Jeremias, eles não enxergaram que isso iria acontecer. Eles não viram, eles não sabiam que lá no futuro, depois da vinda de Cristo, ia surgir a igreja. Eles desconheciam isso. Eles sabiam que o Messias viria para libertar o povo de Israel e o seu reinado não terá fim. Isso iria acontecer, isso eles sabiam. Mas eles não tiveram nenhuma compreensão de que seria a igreja, e principalmente que a igreja seria composta dos outros povos, a quem eles próprios achavam que eram os gentios e não tinham comunhão com eles. Então, se você atentar cuidadosamente para a palavra de Deus, você vai ver que a igreja não existia no Velho Testamento. Existia o judaísmo, a história do povo judeu. Está bem claro isso na tua mente? Você precisa ter essa clareza. Entende? Isso não existia. De novo, vou repetir, a palavra igreja, a igreja não existia no Velho Testamento. Ela passa a existir da cruz para frente. E como é que ela veio a existir? O que precisou acontecer para que a igreja viesse a existir? Então, eu quero trazer aqui uma ilustração, Gênesis capítulo 2. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Vamos ler algumas coisas ali e fazermos um paralelo para a gente entender como a igreja veio a existir. Gênesis capítulo 2, do verso 18 em diante, vamos ler uma coisa aqui, ó. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e as aves do céu, trouxe ao homem
para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se lhe achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, né? Porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um ou outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso aqui, eu quero usar como ilustração isso. O homem era só. E Deus fez cair um profundo sono nele. Ele cai naquele sono profundo e Deus tira uma das suas costelas. É justamente isso que foi feito. Deus tira uma parte do homem e da parte do homem ele vai transformar esta parte numa mulher, numa companheira, numa adjutora, numa auxiliadora, que traria a sua imagem e a sua semelhança. Então, como a igreja veio existir a mesma coisa, transportando essa ilustração lá para o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo ele teve que morrer, ele teve que cair nesse sono, no sono da morte profundamente, para que desse Jesus Cristo Deus pudesse gerar a igreja, extrair a igreja. Se não houvesse o sono de Adão, Deus não tiraria essa parte dele e não transformaria numa mulher. Se não houvesse a morte de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a igreja não poderia existir. Deus precisou que Cristo morresse para que desta morte ele pudesse tirar uma parte de Cristo e gerar uma igreja, gerar a igreja. A igreja só veio existir depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos trabalhar na palavra João, capítulo de número 12. Vamos ver ali um texto. E Jesus Cristo fala justamente isso que nós estamos falando. João, capítulo de número 12. Vamos ler um verso, depois se você quiser leia. Mas o verso de número 24, do verso 20 em diante, Jesus estava crescendo no seu ministério, na sabedoria, o ministério dele estava adquirindo um auge. Então os gregos que buscavam sabedoria, eles vieram procurar Jesus. Eles queriam conhecer Jesus e ouvir da sabedoria de Jesus. Falaram isso aos discípulos. Os discípulos foram falar com Jesus, que aí tem os gregos e eles querem te conhecer, e Jesus seria muito famoso, muito famoso. Mas Jesus fala uma coisa muito importante no verso 24, olha lá. Em verdade te digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. Então olha que coisa interessante, ele está falando isso com relação a ele, ao ministério dele. Ele precisava morrer. O grão de trigo, quando ele é plantado morto. Você pega um grão de milho, é a mesma coisa, esse grão saiu da espiga, foi colhido, morreu. Mas dentro dele tem um potencial de multiplicação na sua própria espécie. Você pega aquele grão de milho, planta, rega aquilo ali, ele vai brotar, ele vai se tornar num pé de milho, ele vai se reproduzir em muitas espigas, e cada espiga trazem dezenas de grãos de milho semelhantes a ele, da mesma natureza dele, igual aquele que estava morto, foi plantado e brotou e se reproduziu. Então o que Cristo está dizendo? Que ele era o grão de trigo que teria que morrer para produzir fruto. Teria que morrer para que, por sua morte, ele foi plantado na morte.
Então, a única forma da igreja vir existir, desses muitos grãos semelhantes a esse que foi plantado, existir era que precisava que ele morresse. Então, presta atenção, a igreja é uma multiplicação de Cristo. Cristo ele veio aqui na terra, ele é Deus em forma de homem, ele vai ser plantado na morte. E agora Deus vai multiplicar Cristo, né? Nisto que se chama igreja. Deus vai gerar um monte semelhante a Cristo, que se chama igreja, um monte de filhos semelhante a Jesus. Esse é o projeto da igreja. Mas para que... Você está acompanhando ou não? Então, recapitulando, você planta o grão de milho, ele precisa estar morto para se reproduzir. Ele se reproduz ele mesmo, e muitos semelhantes a ele. Então, na morte e ressurreição de Cristo, Cristo morreu, foi plantado na morte, mas na sua ressurreição, ele reproduz muitos semelhantes a ele, que é essa igreja. Se não houvesse a morte e a ressurreição de Cristo, a igreja não existiria, mas como ele morreu, foi plantado, e na sua ressurreição, então isso deu condições de Deus multiplicar Jesus Cristo. Você entende? Então, você não é uma pessoa qualquer, a igreja não é uma pessoa qualquer. A igreja é Deus multiplicando Cristo aqui na terra, pegando homens que nasceram pecadores, estragados, salvando esses homens e tornando eles a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, Deus só tinha um filho, mandou esse filho na terra, morreu por cada um de nós, mas na ressurreição dele, este filho é multiplicado em milhares e milhares semelhantes a ele. Isso é a igreja. Quem é a igreja? São os filhos de Deus multiplicados na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Adão caiu no sono e Deus tirou dele aquela mulher, na morte de Cristo, nesse sono profundo, então Deus tira a igreja dele através da ressurreição, que somos todos nós. Você sabia que você já ressuscitou? Ah, pastor, mas isso é tão estranho que o senhor está dizendo. Vamos lá para Efésios, para você entender. Efésios capítulo 2, textos que a gente lê tanto. No capítulo 2 de Efésios diz assim, verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, como estávamos mortos, nos deu vida. Como é que ele nos dá vida? Não sozinhos, mas juntamente com ele, pela graça sois salvos. Olha lá. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que Paulo tem em mente? Então ele está dizendo que ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou. Onde é que nós fomos ressuscitados? No Espírito. Nós já temos vida, nós estávamos mortos, cremos em Cristo, nascemos de novo. Nós já fomos ressuscitados com Cristo, a ressurreição se cumpre em nós, em Espírito nós nascemos de novo, somos igreja. Temos a vida eterna dentro de nós agora. Isso foi possível por quê? Porque nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou com Ele. Então olha como é extraordinário o Evangelho. O Evangelho mostra que através de Cristo, Deus multiplicou Jesus nos homens, se multiplicou. Ele plantou um grão de trigo, e esse grão de trigo se multiplicou em milhares e milhares. Esses que foram multiplicados, que nasceram do alto, que foram ressuscitados, que já são os libertos do império das trevas, isto é a igreja. Isto é a igreja aqui na terra. Você está entendendo ou não? Está entendendo? Então, qual o fundamento desta igreja? Jesus disse. O que ele disse? Sobre esta pedra, Cristo, eu vou construir, a igreja vai ser construída sobre este fundamento, Jesus Cristo. A igreja vai ser edificada sobre este fundamento, Jesus Cristo. A igreja vai ser edificada sobre esta pedra que é Jesus Cristo.
Por isso que o centro da fé das pessoas, pelo amor de Deus, entenda isso. Hoje em dia você vê as pessoas acreditando nos homens de Deus que estão na televisão, nos falsos apóstolos, acreditando num monte de coisa, e eles desprezam e não entendem que a fé verdadeira da pessoa não é num homem, não é numa igreja. A verdadeira fé está na pessoa de Jesus Cristo e no que Ele fez por nós. Não existe fé em outras coisas. A igreja não é uma igreja que crê num homem comum, semelhante a mim e a você. A verdadeira fé é crer em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Isso é viver pela fé. Isso é andar na fé. Qualquer espaço para crer em qualquer outra coisa não é a fé evangélica, é a fé mentirosa, é a fé do falso evangelho, é a fé falsa. Você acredita nisso? Então imagine uma pessoa vai na igreja, vão dar lá uma rosinha ungida dizendo: isso aqui Jesus vai mudar a tua vida. Imagine o que estão dando para ela crer. Então olha aí para dentro de você. Você crê em Jesus Cristo de verdade? Está enraizado nele, ou você crê nele e em algumas outras coisas a mais? A verdadeira fé está no verdadeiro fundamento, que é Jesus Cristo. Então a nossa fé não é crer em outras coisas, não é crer em revelação de mulher, não é crer no xaramanaia, alabacaia de ninguém, essas línguas falsas, estranhas que estão por aí. Não é crer num apóstolo que é homem de Deus, que está na televisão, vai impor as mãos e vai mudar a vida de todo mundo. Isso é o charlatanismo, é levar as pessoas a acreditarem em engano e mentira. A verdadeira fé é crer em Jesus Cristo. Por isso todo líder que prega a palavra tem que construir a fé das pessoas em Jesus Cristo e na palavra da graça. Nada mais que isso. Convém ser fiel a Deus, e a fidelidade a Deus de quem prega é se ele prega a verdade e leva as pessoas a acreditar somente no fundamento que é Jesus Cristo e nada mais. Então a igreja surge daí, da morte e ressurreição de Cristo. Agora, foi plantado na nossa cabeça que igreja é isso. Eu vou lá, tem um púlpito, tem alguém que canta e que toca. E eu dependo daquilo, e eu vou cantar, e me mexer, conforme nós fizemos aqui. E depois vem um homem que é superior aos outros, que ele tem o dom da palavra, e ele é muito santo, mais que os demais. E a gente faz aquele ritual todo, e a gente pensa que igreja se eu tiver fora um pouquinho disso, eu estou perdido. Vamos falar assim, ó, é o desviado, é o desigrejado, não é nada disso. A gente pensa que igreja tá nesse contexto aí. Tudo isso é útil. Mas a igreja está muito acima de tudo, de todos os rituais que a gente está acostumado a fazer. Está muito acima. A igreja são os libertos do império das trevas, os que nasceram do alto, os ressuscitados, os justificados, os comprados pelo sangue, os ressuscitados, né? Você está entendendo? A igreja está muito acima de qualquer culto que a gente venha prestar a Deus. A igreja tem que prestar culto a Deus, sim. Mas a igreja são esses seres celestiais, filhos de Deus, reproduzidos pela morte e ressurreição de Cristo. Comprados pelo sangue, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, e falta pouquinho para deixarmos esse corpo e termos um corpo glorificado semelhante a Jesus, e entrarmos na eternidade completos, perfeitos para sempre. Então quando Deus olha para mim e para você, presta atenção, Ele está fazendo uma grande obra, Ele está trabalhando em você para adquirir a perfeição de Jesus Cristo, ser semelhante a Ele. Vamos para a palavra, vamos lá. Efésios capítulo, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo de número 8. E vamos ler aqui, vamos ler o 28, o 28 também até o 30. Olha o que ele está dizendo. Romanos 8, 28. Sabemos
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Olha lá, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que é ser chamado? É Deus que chama. Então, ser chamado, a igreja foi chamada segundo o propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem da igreja. Continua. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, primogênito é o primeiro, entre muitos irmãos. Para aí. Então Deus nos chamou através do Evangelho. E Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Nós sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, semelhantes a Ele. E Jesus Cristo, ele vai ser o primogênito primeiro entre muitos irmãos semelhantes a Ele. Então Deus quis aumentar a família. Você está entendendo essa linguagem? Não? Posso ficar despreocupado? Então Deus só tinha Jesus Cristo. Mas Ele quis aumentar os filhos. Ele quis muitos filhos. Então Ele elaborou todo esse processo de salvação. E Ele nos chama para nós sermos semelhantes a Jesus Cristo, igual a Jesus Cristo, semelhantes a Jesus. Então o projeto de Deus ter uma família com muitos filhos, semelhantes a Jesus. Então todos nós estamos nesse processo, de sermos perfeitos como Jesus é perfeito, de sermos semelhantes a Ele. Está aqui escrito, para trazermos a imagem dele. O primeiro Adão trouxe a imagem e semelhança de Deus, mas perdeu isso quando pecou. Jesus Cristo vem, morre e ressuscita, e agora o segundo Adão vai gerar uma igreja segundo a imagem e semelhança dele mesmo. Então, olha que coisa gloriosa que é a igreja, meus irmãos. Você está sendo preparado para uma eternidade, um corpo glorificado, e viver eternamente nas regiões celestiais com Jesus Cristo. E olha o que você vai ser igual a Ele. Você consegue entender isso? Isso é a igreja. Agora, essa igreja é construída em cima de quê? Hoje em dia a gente vê tanta coisa que as pessoas se apoiam e dizem que, olha, se você precisa de uma igreja apostólica, eu repito muito isso, tem que ter um apóstolo na tua igreja que vai ter a sua cobertura. Então um homem que se diz apóstolo, que tem uma igreja, ele cobre as pessoas, ele anula Jesus Cristo. E ele é a cobertura espiritual das pessoas. Olha que desvio da verdade. Que coisa enganosa. E tem milhares e milhões de crentes se submetendo a isso. Então vamos lá, agora vamos para... Só mais um detalhe, Efésios capítulo 5. Vamos ali, Efésios capítulo 5. Aqui, onde nós vamos ler, Paulo está falando sobre relacionamento no casamento entre marido e mulher. Mas a partir do verso 25, ele vai dar uma instrução para os maridos. Maridos, amai vossa mulher, agora presta atenção. Como também Cristo amou a igreja, olha lá. E a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Onde? Na cruz. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então o que é a água aqui? É a palavra. A água não é nascer de água de batismo. Quando Jesus Cristo diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que água é essa aqui? Jesus está dizendo para Nicodemos, aqui ó, lavagem da água pela palavra. A água que Jesus se refere, que a pessoa tem que nascer, é a palavra. A palavra do Espírito Santo gera a nova criatura. Tendo-a, olha lá, purificado, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Cristo, ele se entregou por nós na cruz,
para nos santificar e nos apresentar diante dele santa, uma igreja santa e sem defeito. Mas se você for olhar para as pessoas, está cheio de defeito. Mas onde é que nós somos perfeitos? Onde é que nós somos santos? No Espírito, onde nós nascemos de novo. Nós já somos perfeitos no Espírito. Mas estamos presos num corpo de carne. Então Jesus se entregou para apresentar, ele nos santificou. Existem dois tipos de santificação. Aquela que você deixa de fazer as coisas erradas, santificação é se separar. E a outra santificação é o que Deus separa. Então Deus nos santificou, ele nos pegou, nos comprou e nos separou para ele. Nós somos dele santos para ele. Não é uma santidade produzida por nossos esforços. Deus nos santificou, ele nos separou de tudo para ele. Então Cristo agora nos apresenta santos para ele, através de tudo aquilo que ele fez por nós. E qual é o fundamento da igreja? Vamos lá, agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Jesus disse o que para Pedro? Sobre esta pedra, que é Cristo, que foi revelado a ele. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nada vai prevalecer contra a igreja. Nada vai vencer a igreja. Nada vai subjugar a igreja. Nada prevalece contra ela. Então, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. Para aí. O que é o fundamento? A pessoa vai construir uma casa, não começa pelo telhado. Primeiro ela vai trabalhar, ela vai estabelecer e construir um fundamento com concreto, com muito ferro, de acordo com aquilo que vai ser construído, o tamanho da casa ou do prédio ou do edifício, de acordo com o tamanho fora, vai precisar um fundamento, um alicerce grande do lado de dentro, oculto ali na terra. Você vai construir um prédio de 20 andares. Qual será a profundidade das colunas que serão o fundamento que vão sustentar esses 20 andares do lado de fora? Então o fundamento, aquilo que é feito no oculto, debaixo da terra, o que vai sustentar aquilo que vai ser construído em cima dele na parte visível, na parte externa. Está entendendo isso? Quando o fundamento é mal feito, toda a estrutura pode ruir e pode ser destruída. Então Paulo fala isso, olha, segundo a graça que me foi dada, é a graça que Deus deu a ele, lancei o fundamento como um prudente construtor. Então Paulo lançou um fundamento suficiente para a igreja ser construída em cima. É o fundamento que sustenta a igreja. Nada, se o fundamento não for verdadeiro, a igreja não tem sustentação. Então ele fala, como um prudente construtor, eu lancei o fundamento. Outro vai edificar sobre esse fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que for posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual o fundamento que Paulo lançou? Jesus Cristo é o fundamento da igreja, é o que sustenta a igreja, é o que mantém a igreja em pé, é onde as pessoas são edificadas e ensinadas, e elas vão prevalecer em cima do fundamento. Qualquer outro fundamento não é Maria, não é nenhum dos outros santos, não são os santos da igreja católica, não são os apóstolos atuais. Tudo isso aí não é fundamento, não é nenhuma outra religião. O fundamento da igreja, que vai mantê-la até o fim, sem nenhuma queda, e sustentá-la, o fundamento é Jesus Cristo. Está bem claro isso que eu estou dizendo? Ele é o fundamento. Por isso, meus irmãos, a gente centraliza tudo em Cristo, aqui no que ele fez na cruz, no Cristo crucificado. A pessoa tem que ser construída em cima do fundamento. O pastor é alguém que rega e que prega. Como que ele tem que construir a fé das pessoas? Em cima do fundamento. E qual é o material
que tem que ser construído na vida das pessoas. Aí Paulo diz, olha lá o verso 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se as obras de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, como todavia através do fogo. Para aí, então Paulo apresenta 6 tipos de materiais. Primeiro, ouro, prata e pedras preciosas. Não é o valor que essas coisas têm, mas é a capacidade que elas têm. Pedra preciosa, ela é feita no mais interior da terra, no alto calor. Ela é produzida ali. O ouro, quanto mais forte for o fogo, mais purificado, mais as impurezas vão ser retiradas dele. E a prata também é purificada com o fogo. Que material é esse de construção que o apóstolo está dizendo que a obra não vai cair, não vai ser destruída? Isso aí é o evangelho da graça de Deus. A pessoa tem que ser construída com o conhecimento do evangelho da graça de Deus. Pode vir o que for, ela não é removida do fundamento, ela vai se tornar melhor ainda. Agora ele apresenta feno, palha, madeira, feno e palha. O que é madeira, feno e palha? É quando a pessoa crê em Jesus Cristo, só que o que está sendo construído, o ensino que estão dando para ela é coisa frágil, não é o evangelho. Na hora que o fogo vier, o fogo é aquilo que prova a fé da pessoa. O que vai acontecer? Vai se queimar. Aquele que viveu acreditando na agorada uma vida inteira, ele não vai prevalecer. Aquele que cria num homem que teve cobertura do apóstolo, o apóstolo era Deus para ele vai sofrer o dano, ele vai sofrer, porque isso não era a verdadeira edificação na fé dele. Aquele que levava as coisas ungidas para casa, que fazia as campanhas, os votos, os sacrifícios, acreditou nessa parafernália de coisa orada e ungida, vai sofrer dano, porque ele não pode suportar. Só quem conhece o evangelho e que prevalece é o que vai adiante. Vocês estão entendendo ou não? Está enraizado. O que vai ser edificado sobre o fundamento? É o evangelho da graça de Deus. Por isso que a cada vida, cada pessoa tem que conhecer o evangelho, tem que construir as suas bases com as verdades do evangelho da graça de Deus. Não vai sofrer o dano. Mas aquele que não tem isso dentro dele vai sofrer o dano. Então o fundamento é Cristo. Tudo que se ensina tem que ser fundamentado nele e naquilo que ele fez na cruz. Estamos indo? Estamos indo? Então vamos lá, olha o que Paulo fala a respeito disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 3, né? Aí no capítulo de número 1, Paulo diz no verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos chamados, somos salvos, é o que? A palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É a pregação do evangelho, tudo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Verso 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o quê? O Cristo crucificado. O que isso é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então essa igreja, que Jesus está dizendo para Pedro, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, é essa que está edificada sobre o fundamento, sobre Cristo, sobre o Cristo crucificado, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. A fé das pessoas tem que estar e tem que conhecer aquilo que aconteceu a favor delas na cruz do Calvário. Nenhuma outra coisa, não tem espaço para outras coisas. Então o Cristo crucificado é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora vai para o capítulo 2 desse primeira carta aos Coríntios. Verso 1: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Olha lá.
Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. Então Paulo não foi contar história. Eu sei, é bom numa pregação você contar muita história, né? Quem gosta de história, conhecer detalhes do passado, tudo isso é muito bonito. Mas Paulo não foi contar história para ninguém. Paulo tinha muita história para contar, vocês estão entendendo? Ele não foi usar sabedoria humana, historinha, forma bonita de falar. Ele não usou nada disso, ele não usou ostentação de linguagem entre os coríntios. O que ele foi fazer? Olha lá. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. E como Paulo estava forte, cheio de poder, não. E foi em fraqueza, Paulo estava se sentindo fraco, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse aonde? Se apoiasse no poder de Deus. Então Paulo não foi lá contar história. Paulo foi pregar o Cristo crucificado, ele estava cheio de fraqueza, ele não usou linguagem de ostentação bonita para atrair os coríntios para si mesmo, ele decidiu nada saber senão Jesus Cristo e este crucificado. Para quê? Para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então o que é uma fé apoiada no poder de Deus? A fé apoiada no Cristo crucificado, no que ele fez na cruz. É daí que vem todo o conhecimento do Evangelho. O Evangelho é uma explanação do que foi feito na cruz. É na cruz que eu vou descobrir que ele me justificou, me redimiu, me comprou, me tornou filho de Deus, quitou a minha dívida, me libertou da lei, me libertou da velha aliança, me libertou do judaísmo. É aí que eu vou descobrir que Deus passou a ter sangue e fez uma nova aliança. É da cruz que eu descubro que não existe mais condenação, que eu sou uma nova criação. É da cruz que vem o Evangelho. Por isso que a ceia, eu sei que tem um monte de gente na internet que fala que ceia é judaísmo, e eu discordo totalmente disso. Por isso que ele diz assim: todas as vezes que vocês comerem o pão, que vocês beberem o cálice, é a ceia. Beber do cálice e comer o pão, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é o anúncio, a expressão do Evangelho da graça de Deus. Não é judaísmo nem Páscoa. É coisa da nova aliança. Então ele diz o quê? Vocês estão anunciando. O que é anunciar a morte? Anunciar tudo que ele pregou, que ele nos ensinou, tudo que vem da cruz para cada um de nós. É por isso que nós afirmamos, sem medo de errar, quer entender o Evangelho precisa conhecer as cartas de Paulo. Se não conhecer as cartas de Paulo e não separar as demais coisas, não sabe o que é o Evangelho. Vai viver misturado, velho, novo, não tem nem certeza da salvação. Está bem claro isso, meus irmãos? Então, as portas do inferno não vão prevalecer sobre qual fundamento? O fundamento que é Jesus Cristo. A igreja está fundamentada nele, arraigada nele, enraizada nele. A igreja é Cristo que se multiplicou na terra e gerou muitos grãos de trigos com a sua morte. Então olha para o teu futuro. Nós estamos aqui preocupados com a vida financeira, com um monte de coisas, é normal. Mas você já tem uma visão do seu futuro. Eu vou ser semelhante a ele, vou ser igual a ele, perfeito como ele. O mesmo corpo glorificado que ele tem agora lá, assentado na destra da majestade nas alturas, eu vou ter também. E eu vou reinar no universo de Deus. A minha visão não é só de planeta Terra. Deus tem milhares e milhões de mundos criados, de outros seres celestiais que nós não conhecemos. E nós vamos reinar nesse universo eterno de Deus, que não é esse planeta pequenininho, cheio de complicações. Nós vamos ser semelhantes a Jesus Cristo. Acredita ou não? O
quer viver pela fé, olhando isso, Senhor, é isso? Olha, presta atenção, quando você tem uma visão da eternidade que você vai viver, é isso que te dá condições de enfrentar a vida, enfrentar a dificuldade, de não desistir. Quando você entende no teu espírito o que é a igreja, o que te aguarda, e que você vai chegar lá, não tem como falhar, a salvação não se perde. Então eu vou ter coragem para enfrentar um problema financeiro, enfrentar até diminuir a comida em casa. Eu não vou viver chorando, eu vou ter coragem para enfrentar esse mundo, as adversidades, e dizer que eu creio no Evangelho da Graça, sou crente mesmo. E creio na verdade do Evangelho da Graça e não abro mão de nada. E não vou me submeter a um falso evangelho, seja lá quem for que esteja falando isso. Que vai me dar coragem para viver um dia de cada vez, preso numa alma tumultuada, cheia de preocupação, mas eu vou prevalecer. Porque eu sei o que me aguarda, eu sei o futuro que eu vou ter, e é infalível isso que vai acontecer. Por isso que a igreja não é vir brincar, vou brincar de festinha, festinha disso, troca roupa, acampa dentro, faz isso. Encheram a igreja é lugar de pregar o Evangelho da graça de Deus. Então o fundamento dessa igreja é o quê? É Jesus Cristo. Agora você entende por quê? Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra que é o Cristo eu vou edificar a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Essas portas do inferno que ele fala aqui não é morrer por inferno, não é isso. As portas do inferno aqui é as portas da morte, porque a igreja já é imortal. Cristo já trouxe a eternidade está dentro de cada um de nós agora. Então não tem como voltar para trás, não tem como porta do inferno, porta da morte ter qualquer efeito sobre a igreja, porque a igreja já ressuscitou com Cristo e a morte já foi destruída por Jesus Cristo. Entende isso ou não? Estão entendendo isso? Agora vamos lá, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, vamos a partir do verso 3, para nós termos uma visão bem da igreja, né? Efésios capítulo 1, versos 3. Olha lá o que diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai falar da igreja, olha lá. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. Então eu tenho que entender que bênção material não é isso que Paulo está dizendo. Bênção material é bênção visível, é coisas para esta vida. Ele está dizendo que no âmbito celestial, numa outra dimensão, no outro nível, nós que somos igreja, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, dentro de um sistema, em Cristo. Então tudo está preparado, Deus já deu todas as coisas para a nossa eternidade. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora eles querem pegar esse texto para trazer para a vida presente, para dizer, olha, você já foi abençoado, então você tem que ter a melhor casa, o melhor carro. Não tem nada a ver essas bênçãos com coisas terrenas. São bênçãos espirituais que estão nesta dimensão, regiões celestiais. Continua. Onde tudo isso começou? Assim como nos escolheu nele, ela antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Te escolheu. Pastor, como ele poderia me escolher se eu não existia ainda? Agora eu vou lançar uma pergunta. Será que você não existia? Será que você não existia? Será que Deus não te mandou aqui na terra com um propósito de ser quem você é? E você veio de lá? Como é que Deus vai escolher alguém que não existe? Só para mexer com a tua cabeça um pouquinho. Como é que Deus vai escolher alguém que não existe? Mas ele na mente dele. Antes da fundação do mundo, então nem havia mundo. Será que não deveria falar essas coisas? Será que Deus não nos mandou aqui para a terra
conhecer o bem e o mal. Estava tão bom lá em cima. Estava tão bom lá. Olha, meus filhos, vocês são crianças demais para mim falar essas coisas. Olha, meus filhos, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão todos felizes aqui em cima. Vocês precisam conhecer um lado ruim da coisa. Eu vou fazer um planeta lá. Eu vou criar uma raça de homens e vou incorporar vocês todos lá para vocês entenderem o que é mal. Vocês vão passar lá coisas terríveis. Depois eu mesmo vou lá salvar vocês de tudo isso. Vocês vão ter que aprender tudo isso. Então já escolhi vocês, ó, essa equipe aqui vai para lá, vai ser assim, assim. Eu vou lá salvar vocês. Quando vocês voltarem para cá, vai tudo diferente das coisas que vocês conheciam aqui. Pensa nisso. Porque Deus não vai escolher quem não existia. Vocês estão entendendo? Né? Só para dar um nó na tua mente. Um dia eu vou trazer uma pregação só sobre isso. Tá bom? Vocês acham que... Eu não posso entrar nesse campo ainda. Eu precisava conversar mais com vocês. Você acha que Deus não sabia que Adão e Eva iam cair? Claro! Se Jesus morreu antes da fundação do mundo, ele já sabia da queda, de tudo que ia acontecer. É propósito dele. Para que o propósito dele? Porque ele vai pôr no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o homem comeu, ele, nossa, que surpresa, o homem comeu. Não, já estava tudo preparado para comer mesmo. Uma árvore da vida, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus vai pôr lá no meio uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Para que houvesse a queda. E nós viéssemos aqui conhecer o mal. E voltarmos para lá glorificado, totalmente diferente, conhecedores do bem e do mal. Vamos para frente, vai. Continuando. Assim como nos escolheu nele, capítulo 4, antes da fundação do mundo. Então, não existia mundo e Deus já nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele. O que é predestinação? Deus decretou que uma coisa vai ser assim e vai se cumprir e ser assim. Deus não vai mudar e ninguém pode mudar aquilo que ele predestinou. Está feito. Para Deus é assunto encerrado. Nada muda, nada altera e nada se desfaz. Nos predestinou para ele lá, para a adoção de filhos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, olha lá, o fim de toda a escravidão, pelo seu sangue. E os pecados, acabou a remissão de todos os pecados, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Agora olha aqui o centro da coisa, desvendando-nos o mistério da tua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Essa é a vontade de Deus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para aí. O que Deus está dizendo isso? Ninguém entendeu isso na velha aliança. O que é convergir todas as coisas em Cristo? É que Cristo se torna o centro de todas as coisas. O dínamo, a energia, o poder, o controlador, o sustentador. Então Cristo se torna o centro de todas as coisas e ele administra todo o universo e todos os seres viventes com o seu poder. Ele é o centro de tudo, como é que a força, ele é o tudo. Esse é o projeto de Deus que está se cumprindo. Então Cristo é o centro de tudo, tudo está convergindo nele. E ele é a bateria, para você entender, que vai dar energia para todo o universo ser sustentado, todos os seres viventes, tudo que Deus criou andar em perfeita ordem, milímetro por milímetro, estrela em cada lugar detalhadamente. E ele é o administrador de todas as coisas. Continua. Nele digo, verso 11, no qual também fomos feitos herança. Olha, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, sermos o quê? Um dia nós estaremos lá. Então, nós vamos ser o louvor da glória de Deus. Imagine
Que louvor que vai ter lá! Nós estamos predestinados para o louvor da glória de Deus. Vai ser muito grande. Continua, para não demorarmos muito. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É a garantia, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o que vai acontecer? Um dia vai haver o resgate de todos nós. Deus vai trazer todos para o louvor da sua glória. Agora Paulo vai fazer uma oração, vai pedir o quê? Para que Deus abra o entendimento deles. Paulo falou tanta coisa grande aqui, ó. E agora Paulo fala assim, deixa eu orar para Deus abrir o entendimento deles, para que eles possam ter compreensão de tudo aquilo que foi dito. Então a igreja não é um monte de gente coitada. Ah, sua vida vai mudar, vem aqui, você está com um problema, vem aqui que vai resolver, seu filho está nas drogas, vem aqui que a tua vida vai mudar. Então, um monte de gente coitada sofrer, vem aqui que todo sofrimento vai acabar. E põe essa gente no meio das campanhas, dos votos, exploram elas financeiramente, e fica aquele mundo de gente escravizado, sem entendimento do evangelho. Não! Igrejas são esses resplandecentes, compradas pelo sangue de Jesus, geradas por esse grão de trigo que é Jesus, que caiu na terra e se multiplicou, assentada com Cristo nas regiões celestiais, né? Justificada, redimida, selada com o Espírito Santo, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Na igreja não existe escravos. Na igreja o diabo não toca, não tem mal, não tem poder das trevas, está amarrado dentro da igreja, não tem nada disso. Tudo foi removido na cruz. Essa é a liberdade da glória de nós que somos filhos de Deus. Agora volta lá, Mateus 16. Como é triste você ver um culto desses. Põe a mão na cabeça. Aquele monte de gente põe a mão na cabeça. Ele põe a mão na cabeça porque ele se acha que tem um mal nele, está tudo errado. O mal vai sair, tem que chegar alguma coisa boa. Então ele tá naquela, que nem uma panela de pressão dentro dele, agora que tem um mal na minha vida, eu estou perdido, eu estou aqui desgraçado com esse problema. Aí sai, aí ele faz assim, ó, e não tem entendimento nenhum de que é igreja, o que é igreja, o que Cristo fez, não tem entendimento nenhum. Ele está lá tirando uma coisa que da cabeça dele ele acha que está nele, e vai ficar assim 20 anos. O que eu falei? Eu falei Mateus 16, né? Mateus 16. Vamos terminar onde nós começamos. Eu não falei da revelação nem nada, mas é o que falamos. Também eu te digo, verso 18, que tu és Pedro. Pedro não é a pedra, não é o primeiro papa. E sobre esta pedra que foi revelada a Pedro, que é Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas da morte, a morte aqui é esse inferno que eles falam, não prevalecerão contra ela. Então a igreja já é eterna, a morte não tem domínio sobre a igreja. Diabo, demônio, macumba, olha só como está a mente nesse falso evangelho, não tem domínio sobre a igreja. Na igreja indestrutível, comprada, edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Isso é a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você entendeu essa mensagem de hoje? Isso é a igreja. Se veja assim, no momento que a tua carne fraqueja com as suas preocupações, as suas ansiedades, se veja como igreja. Se veja como igreja na sua posição espiritual, assentada com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo poder, domínio, acima de tudo. Você é a igreja. Você é a igreja. A entidade mais poderosa do universo é a igreja. Fala assim, amém. Então vamos terminando esta palavra por aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui presentes, com você através do YouTube. Vou ficando por aqui, declaro isso. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.